Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para o nosso primeiro encontro num domingo nesse ano de 2024. Um começo de ano que em outros tempos seria com assuntos repletos de amenidades. Estaríamos discutindo qual foi a melhor passagem de ano, qual foi a melhor queima de fogos, né? As estatísticas envolvendo acidentes de trânsito, o calor, as praias lotadas, o turismo. Mas não, temos notícias muito importantes que mexem com as nossas vidas, que estão ligadas ao meio político e ao meio jurídico. Isso porque, de uma forma diferente de outros anos, a Procuradoria-Geral da República trabalhou, o Supremo Tribunal Federal também trabalhou e as instituições policiais também trabalharam, sobretudo a Polícia Federal. Isso tudo está produzindo um material que vai fazer aquilo que nós sempre falamos aqui no nosso Portal do José e outros colunistas também, que tudo levará a figura do inelegível para a cadeia. Ele tenta se passar o tempo todo como uma pessoa distraída, como uma pessoa que não está preocupada com o que vai acontecer com ele. Por outro lado, quando ele é chamado para dar alguma declaração concreta, a gente percebe o verdadeiro pânico que está na alma da criatura e das pessoas que estão no seu entorno. Bom, vou conversar com vocês sobre alguns panos de fundo dessas histórias todas, o que liga o Brasil aos Estados Unidos, à Argentina, à extrema-direita, o que essa gente trama em comum, qual o propósito deles, né? Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui com as situações do macaco Tião, né? Com todo respeito aos macacos. A figura do inelegível todo dia fica postando vídeos, né, dele circulando, coisas assim. Angra dos Reis, pastel com caldo de cana, né? Aí fica colocando esse tipo de imagem aqui. Agora, o seguinte, né? Eu acho que essas cenas, elas deveriam ser remetidas todos os dias lá para as pessoas que estão presas na Papuda, na Colmeia, em outros presídios, as pessoas que acreditaram nesse farsante, nesse covarde, nesse estelionatário. Eu não exagero quando eu coloco esse tipo de alcunha, porque no ano passado, nesse momento, ele tinha fugido, ele estava longe, estava nos Estados Unidos, às vésperas de pessoas cometerem as insanidades que cometeram e que foram parar na cadeia. Então, enquanto essas pessoas estão lá num calorão danado, dentro da Papuda, Colmeia, Bangu, outro presídio ou cadeia em congênere, né? A figura do inelegível está todo dia postando vídeos na praia, abraçado com as pessoas e comendo uma comidinha aqui, um caldo de cana bebido por ali, um pastelzinho, enfim, dando a impressão que ele é uma figura que não deve nada. E para piorar a situação dessas pessoas que acreditaram nesse vigarista, ele está agora dizendo que as pessoas que acreditaram nele e que tomaram esse tipo de atitudes, essas pessoas são criminosas, porque as pessoas que seguiam o seguem, né, não fazem nenhum tipo de situação como essa, né? A mesma coisa ele disse lá quando aquele criminoso assassinou Marcelo Arruda. Mesma coisa quando os 3 policiais assassinos mataram o Genivaldo dentro do camburão com gás lacrimogêneo. A mesma coisa se diz quando se flagra alguém que tem um comportamento agressivo, um comportamento contra as mulheres, contra minorias, contra negros, enfim. Quando nós percebemos que há um caldo de cultura negativo por trás dessas pessoas, o bolsonarismo tenta dizer, não, isso aí não tem nada a ver com a gente, né? Enfim, seria uma coisa muito interessante que essas pessoas recebessem essas imagens, né? Que seus parentes, né, tivessem algum tipo de reflexão do que foi terem acreditado nessa criatura. E sem falar nos outros tantos que acreditaram e que perderam a vida na época da pandemia. Quantas pessoas se entupiram de remédios imprestáveis e não procuravam os hospitais
porque estavam acreditando na farsa que essa figura colocava. E a gente está vendo agora que lá na França se fez uma pesquisa que se identificou que mais de 17 mil pessoas em alguns países da Europa morreram em função do uso do remédio malfadado que a criatura praticava, ou pelo menos induzia as pessoas nas suas lives, né? Bom, tivemos nesse dia 6 também mais um aniversário da tentativa de golpe nos Estados Unidos, algo impensável alguns anos atrás. E o que nós temos lá nos Estados Unidos é uma coisa que acontece lá e que acaba gerando para nós no Brasil simplesmente um copia e cola, né? Matéria da BBC News. Trump segue reforçando o discurso que levou à invasão do Capitólio, diz analista. E o Trump usa as teorias conspiratórias, dizendo que foram pessoas do campo da esquerda, grupos minoritários, infiltrados. E aí, aqui no Brasil, o que acontece? A farsa se repete. Como a gente tinha falado aqui, avisando aos patriotas, se eles assistissem canais aqui como o nosso, muitos deles não estariam presos, né? Porque a gente dizia, olha, o que aconteceu nos Estados Unidos foi que Trump insuflou as pessoas a tentarem um golpe, as pessoas acreditaram nesse vigarista norte-americano, e aí, depois que fossem presas, Trump viraria as costas e diria que não tem nada a ver, não teria nada a ver com a história. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí, quando a gente pega esse modelo e traz para o Brasil, isso era absolutamente previsível. Quando eu falava isso aqui no nosso portal, né, muitas pessoas achavam que eu estava exagerando, mas as coisas acabaram se confirmando, né? E aí, o que faz a cópia chinfrim da criatura nefasta, né? Ele diz exatamente isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui nessa fala aqui, né? É exatamente o mesmo discurso. Não foi golpe, foi uma armadilha da esquerda, diz Bolsonaro sobre o 8 de janeiro. Gente, é uma coisa bizarra, né? O texto aqui diz o seguinte: nós temos a certeza que aquilo foi uma armadilha por parte da esquerda. Ah, tem certeza? Como é que a esquerda montou isso? E nem o povo da esquerda soube disso, né? Como é que troço incrível, né? Infelizmente não foi para frente a investigação. Não foi, não? Foi sim. Tem muitas pessoas apontadas como responsáveis e o mentor intelectual dessa história toda. O vigarista que insuflou as pessoas não fez nada para que elas recuassem e simplesmente esperou que tivesse para ele um proveito positivo, embora ele tivesse se resguardado também, né? Abriu uma conta nos Estados Unidos, não vamos nos esquecer disso, com 900 mil reais que ele depositou lá, e levou as joias que foram subtraídas do Tesouro Nacional para vendê-las nos Estados Unidos. Bom, segue aqui. Nem o próprio general G. Dias fez parte do corpo final da CPMI, então a CPMI não serviu para absolutamente quase nada. Quase nada, só vai ver. Lamentável, não é do pessoal que nos segue, que nos acompanha, pessoal bolsonarista, pessoas de direita. Pessoal conservador, nunca foi de fazer isso aí, disse o ex-presidente à CNN Brasil. E acrescentou, e a informação que a gente tinha é que na antevéspera do episódio, no próprio acampamento lá em Brasília, tinha pelo menos 300 pessoas presentes. Bom, isso não quer dizer absolutamente nada, né? Então, gente, a situação para o Bolsonaro e o bolsonarismo está ficando cada vez mais complicada. Agora nós vamos ter um ponto decisivo, que será o pronunciamento formal do novo Procurador-Geral da República em função dessas provocações jurídicas. O que ele dirá sobre o que interpretou o ministro Gilmar Mendes e o que interpretou o Brasil sobre a responsabilidade de um presidente durante um episódio como uma pandemia. Qual seria a responsabilidade de um presidente diante de uma catástrofe natural? Qual seria a responsabilidade do presidente no caso de uma guerra, de uma invasão? Qual seria a responsabilidade de alguém que foi eleito pelo povo para cuidar dos assuntos relacionados ao povo? Ou ele simplesmente não tem responsabilidade nenhuma? Bom, você já sabe a resposta. E as conexões vão se dando no mundo cão, né? Eu mostrei para vocês esse pronunciamento aqui do presidente da Argentina, que está dizendo que se o modelo de Paulo Guedes, né, de Milton Friedman, for adotado na Argentina,
em 45 anos os argentinos estarão numa situação melhor. E tem gente já, evidentemente, fazendo galhofa com isso, né? Vou pegar aqui um trechinho dessa fala dele aqui, vamos lá. En esencia, nuestras reformas darían niveles de libertad económica que en un lapso de 45 años nos permitiría aspirar a multiplicar por 10 veces nuestro PBI per cápita, alcanzando niveles similares a los de Irlanda. Então, o problema é que os argentinos, né, que têm 40 anos, 45 anos, né, 50 anos, certamente não vão experimentar, segundo as estatísticas, essa melhoria, né? Mesmo o próprio Milei, né, não estará vivo, segundo as estatísticas, para dizer isso aqui, né? Essa coisa aqui totalmente absurda, né? A Argentina poderia ser Irlanda em 45 anos, disse Milei, né? Quais são as diferenças, segundo os expertos? Isso aqui é uma matéria que tem no jornal argentino. E aí eu vi uma entrevista aqui de Juan Grabois, que é cientista política, também um ativista político na Argentina, para o canal C5N. E ele toca numa questão que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu acho que dá para a gente ouvir. Vamos ver lá. Frisadas, y eso profundiza algo que viene ya hace mucho tiempo y que tiene que ver con algo que va más allá de la macroeconomía, que es la deshumanización, la insectización. Hablando de Perón, hubiese dicho en la comunidad organizada, lo contrario a la comunidad organizada es la insectización, decía él, hablando de los mosquitos. La deshumanización de un materialismo individualista que Milei no inventó, Milei expresa de la manera más brutal. Gente, o que eu achei mais interessante nessa fala é que ele ressalta aqui que a ideologia do individualismo, ela simplesmente transforma a sociedade numa selva, né, onde cada um por si e Deus por todos. É simplesmente a perda do sentimento de coletividade, da responsabilidade para com o outro, da colaboração para se ter um ambiente melhor. Cada vez mais as pessoas centradas nessa doutrina do individualismo, que se você trabalhar, você acreditar nos seus sonhos, você vai conseguir chegar lá, enfim. Isso tudo serve para distrair as pessoas em relação às questões coletivas, a políticas públicas que interessam a todas as pessoas de uma sociedade. Esse é um ponto em comum que liga a extrema-direita no mundo inteiro. Quanto mais as pessoas estiverem focadas em salvarem as suas próprias peles, elas não se unirão, formando grandes coletivos com uma maior força política para ajudar a alterar uma situação social e econômica para o bem de todos numa sociedade. Então, quando a gente vê essa gente insana aqui no Brasil fazendo os discursos que eles fazem, no fundo, é só para distrair, só para tornar o cidadão mais individualista e mais desumanizado, como a gente tem percebido, que é um traço comum em todas as pessoas que se identificam com a figura do inelegível. Bom, eram essas as reflexões de hoje que eu queria compartilhar com vocês. Gostaria muito de ler os comentários de vocês aqui no nosso portal, tá bom, gente? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!